Então, hoje eu quero falar da constelação familiar, se ela é ou não um tipo de terapia. O Bert Hellinger não gosta de falar sobre isso, é importante dizer isso, porque é um trabalho bem profundo, como todas as terapias são, né? Cada uma do seu jeito. Porém, a constelação familiar, ela nos dá um aspecto espiritual também, que é algo, imagina para um alemão levar isso em consideração. Eu não digo para um alemão no sentido... Mas os alemães têm uma tecnologia, música, arte, poesia, medicina. Muitos alemães, né, ganham o prêmio Nobel, vocês sabem. Os alemães realmente têm uma característica econômica bem forte. Mas quando a gente fala de espiritualidade na própria Alemanha, né, apesar de serem pessoas muito abertas a muita coisa, ainda é um assunto que assusta um pouco. Quando a gente traz a constelação familiar para o Brasil, muita gente confunde com centro espírita, ou com trabalho de mesa branca, ou com o espiritismo. Então, a gente não pode unir essas coisas com uma constelação. De repente tem gente que fala, puxa, a apometria faz o mesmo trabalho, né? E, enfim... Outras pessoas vêm assistir e falam, puxa, isso é um teatro, né? Parece um teatro. Só que não é um teatro, não é nada relacionado ao espiritismo. É algo novo, é algo diferente de tudo que tem, apesar de englobar muitas coisas. Porque o Bert Hellinger é uma pessoa que olhou por muitos aspectos, né? Ele veio da religião católica, ele era um missionário, teólogo, psicanalista, enfim, ele usou muitas técnicas para tentar encontrar uma forma de colocar toda essa filosofia de uma forma prática. Como tudo o que a gente percebe mentalmente através das terapias, como isso pode ser diferente. Então tem gente que às vezes vem e diz, puxa, a minha terapia é muito boa, né? Mas eu já falei do meu pai, da minha mãe durante 5, 10 anos. E quando eu fiz uma constelação e eu olhei nos olhos do meu pai, então quando a gente faz uma constelação, o seu pai não está presente, ele pode até estar. Você até pode olhar pessoalmente para ele. Mas olhar nos olhos de alguém nos conecta com algo muito maior do que a nossa mente pode alcançar. Por isso que a constelação ela não é considerada uma terapia, né? Então, isso não invalida as terapias, mas a constelação é um trabalho que você se conecta com algo muito mais amplo, muito mais profundo. De novo, não invalida as outras técnicas. Você pode até somar. Tem um monte de psicólogos que fazem constelação, tem um monte de gente que faz constelação e faz psicoterapia. Então, uma coisa não invalida a outra. Porém, quando você vai fazer uma constelação de casal, por exemplo, né? Então, você está lá fazendo uma terapia de casal, trouxe um monte de coisas à tona, vocês já têm consciência de muita coisa, mas vocês querem olhar por uma visão talvez mais ampla. Então, a gente coloca alguém para ser você, alguém para ser seu marido, alguém para ser a sua esposa, né? E vamos ver quando eles se olham. Realmente eles se olham? Ou realmente eles estão conectados com outras coisas? Porque na terapia, apesar de trazer a família para a terapia, né? Eu digo, a gente vai falar da mãe, do pai, da dificuldade com a tia, da dificuldade com o marido, com a esposa. Quando nós fazemos uma constelação, nós vamos olhar os emaranhamentos, que isso numa terapia, numa psicoterapia ou num outro tipo de terapia, às vezes fica mais difícil. Por isso que eu gosto né, de dar um lugar a todas as terapias, porque todas têm um lugar, nada exclui nada. Mas como eu falo de constelação, eu vou falar como as pessoas conseguem, de repente, unir as duas abordagens. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com meu marido, já tratei muitas coisas, mas eu vou fazer uma constelação. O que pode aparecer de diferente que aparece na terapia?
pode aparecer os emaranhamentos, as ligações invisíveis. De repente, o meu marido, ele participa de um voto de castidade, por isso ele tem problemas sexuais. De repente, ele, numa outra vida, ou a família inteira dele, então, por exemplo, famílias portuguesas, né? Onde se incentivava muito os filhos, tanto as meninas a serem freiras, quanto os homens a serem coroinhas. Então, quando a gente vai vendo isso nas gerações, de repente a pessoa ainda participa de um voto de castidade que ela nem tem, né? Mas a família dela, para a família dela era bonito ser santo. Era bonito ser um padre ou uma freira, né? Que não... E o sexo era visto como algo sujo. Muitas vezes numa terapia convencional é difícil chegar a esse ponto. Isso não quer dizer que não chegue. E também quer dizer que, né, talvez possa chegar rápido muitas vezes. Mas através de uma constelação, nós conseguimos enxergar, né? E depois a pessoa pode, se quiser, continuar. O Bert Hellinger diz que o campo, ele nos dá informações que englobam o todo. É como se a gente assistisse um filme. Quando a gente olha só por um ângulo, a gente vê um capítulo. Então, a minha briga com meu marido era porque eu não me sentia amada e porque sexualmente ou afetivamente é uma pessoa fechada. Então, ele vai se trabalhar, olha, sou fechado porque eu sou tímido, sou fechado porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro, e vai falando. Quando a gente abre uma constelação e esse marido pode olhar para essa pessoa que queria que os filhos fossem coroinha, que fossem, né, padres ou freiras, e dizer: eu respeito, né, eu olho para tudo aquilo que você desejava para os seus filhos, mas agora eu sigo o meu caminho da minha forma religiosa, né? Ou agora eu quebro esse voto de castidade. Existem contratos que eles são invisíveis num sistema, né? E esses contratos precisam ser olhados, né? Então, gente, é uma terapia? Se eu perguntar, é uma terapia? Existem constelações que se transformam em uma terapia, muitas vezes. E eu sou bem honesta em dizer, o Bert Hellinger hoje, ele nem pode, assim... ele nem considera, né, uma forma de terapia a constelação, porque é um trabalho muito, muito amplo. Ele nos conecta com coisas muito mais profundas, não desmerecendo a terapia, mas só dizendo que vira uma terapia, às vezes, uma constelação de um momento que a pessoa teve um trauma na infância e não disse para a mãe o que precisava dizer. Porém, quando você se conecta através do olhar, através do essencial, a cura, né, ela é compreendida num outro nível, na alma. A reconciliação, ela não acontece aqui do eu preciso perdoar o fulano, como a gente cansa de ouvir isso, né? O Bert Hellinger fala que não existe perdão sem consciência. Então, é a aparência, eu falar, eu perdoei o fulano, né? Porque no fundo você nem olhou para a pessoa mesmo, ou a pessoa nem te olhou. Ou é só eu colocar você no lugar do fulano. Veja o que é estar na pele dele. E quando ele está ali, como ele te olha. Como a sua mãe te olha, como o seu pai te olha. Quando você consegue entrar nesses campos e perceber a realidade espiritual, a realidade muda. Você enxerga diferente as coisas. Não porque está na sua mente, mas porque aquilo está no todo. É algo que você enxerga o todo. Então, dizer que a constelação é um tipo de terapia, não é. Outro mito que as pessoas que não conhecem constelação às vezes falam, porque eu fui assistir uma constelação, fiz o papel de alguém que foi assassinado e eu saí de lá muito mal, passando mal. Isso não existe, a não ser que você tenha alguma conexão com isso na sua família. Então, muita gente sai mexido de uma constelação porque algo na família dela também tem, e ela olhou para isso internamente. Ou isso tem a ver com uma vida dela onde ela foi assassinada, ou tem a ver com uma vida dela onde ela matou alguém.
Então, quando um sistema se abre e nos presenteia com revelações, isso é algo além daquilo que a gente pode imaginar como um lugar que você vá trabalhar a espiritualidade e de repente você saiu pior do que entrou. Quando a gente faz uma constelação, esse campo ele se abre, nós entramos como representantes e depois ele se fecha. E nós saímos desse lugar de representantes, nós entramos nesse campo, naquele momento. E o próprio campo, com o tempo, ele murcha, né? Ele se fecha, ele mostrou o que precisava, ele perdeu a força de mostrar. Então, nós nos desconectamos. Porém, as histórias realmente nos trabalham. Então, hoje, né, eu já vi até um físico na própria Alemanha, deu uma palestra falando sobre como a física quântica está presente na constelação, porque o observador, aquilo que a gente vê, já trabalhou. Então, de repente, você está ali no lugar de uma filha que tinha dificuldade de olhar para o pai e você olhou para o pai no lugar dela. Você olhou no lugar dela e pode ter olhado no seu lugar também. Que emoção é essa de você realmente se conectar com o seu pai? Ah, mas meu pai não me criou, meu pai não me sustentou, minha mãe falou que meu pai traía ela, que meu pai nunca veio me ver, meu pai não liga para mim. Mas quando a gente se conecta com isso, que diferença faz, né? E a pessoa que está ali no lugar da outra pessoa que está constelando, ela também se constela. E os outros que também estão vendo, também algo já mudou dentro deles. Então, a constelação, a gente fala, o que você viu não dá para desver. E o que você viu já te transformou. Você não tem opção. É algo rápido, né? É pura física quântica mesmo. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu amo as terapias tradicionais, né, normais. A constelação não é considerada uma terapia. Muita gente chama de terapia, mas não é. Tanto é que quem faz constelador, é difícil nomear porque é algo muito novo. Então, tem gente que fala, eu sou terapeuta em constelação, outras pessoas falam, eu sou facilitador em constelação familiar, né? Então, tentei passar um pouco do que é a constelação, mas só vendo, presenciando, sentindo, é que realmente você vai compreender mais.